Hoje eu vou falar de tablet, só que vai ser mais focado para quem quer estudar, trabalhar e fazer multitarefa em geral. Vai rodar jogo? Vai, mas não vai ser o foco, até porque a maioria das pessoas que compram um tablet usam ele mais para trabalhar ou estudar. Mas se vocês quiserem, no futuro eu posso fazer um vídeo focado em jogos. Redmi Pad SE. Começando com um dos mais baratos que eu achei, o Redmi Pad SE da Xiaomi. Na Amazon o preço dele tá por volta de R$ 1.300, enquanto no Mercado Livre ele tá por volta de R$ 1.250, 50 conto mais barato que na Amazon. E ainda tem um cupom de R$ 80 para ajudar. E eu sei que existe tablets mais barato e com processadores até mais fortes que esse, mas geralmente esses outros tablets têm apenas 4 GB de RAM. E convenhamos que 4 GB de RAM é uma merda, não dá pra fazer quase nada hoje em dia, principalmente se o foco for multitarefa, como estudar ou trabalhar. Então eu recomendo no mínimo tentar pegar tablet com pelo menos 6 GB de RAM para cima. O corpo dele é todo em metal, e isso já é um diferencial para tablet de entrada, que geralmente é todo em plástico. A traseira é lisa, e as laterais são retinhas, naquela pegada tipo um iPad, tá ligado? E suas cores são grafite, um verde menta e um roxo lavanda. A tela dele é IPS LCD, de 11 polegadas, com resolução Full HD+. Não é um AMOLED, com pretos super profundos, tá? Mas, para assistir Netflix e YouTube ler, a qualidade é boa. A tela tem 90 Hz adaptativo, que já é um pouco melhor do que a maioria que vem com 60 Hz. E ele não tem proteção de tela como um Gorilla Glass da vida, é vidro padrão mesmo. Aqui é onde ele brilha, principalmente a versão de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. E para a alegria de quem gosta de muita memória, tem entrada para cartão microSD de até 1 TB. Vamos ser sinceros, ninguém compra um tablet para ficar tirando foto. As câmeras aqui são só para quebrar um galho, e é só isso. A traseira é de 8 megapixels, serve para escanear documentos, tirar foto de slider, de uma aula ou coisa parecida. A frontal é de 5 megapixels, e ela só deve dar para fazer videochamada, e para isso ela já faz o mínimo. Ele vem com o Snapdragon 680. É um processador bem básico. Ele é mais pro dia a dia, como redes sociais, série, navegação, esse tipo de coisa. E ele até roda alguns joguinhos, como um Subsurf da vida, um Clash Royale. Mas se você tentar rodar alguma coisa mais pesada, ele vai sofrer um pouco, viu? Ele tem uma bateria de 8.000 mAh, e isso é bastante para passar o dia inteiro com uso intenso, como navegação, assistir vídeo, estudar, esse tipo de coisa. E o carregador dele não é um dos melhores, ele vem com um carregador bem lento, de apenas 10 watts, que pode levar umas 3 horas para ter a bateria completa. Ele é um tablet bem decente, com uma tela boa, memória e bateria excelentes. A única coisa que ele peca é o carregador, que é uma tartaruga, e o processador, que é bem básico, mas levando em conta que é um tablet de entrada, ele faz um bom papel. Vaio TL10. O próximo é o Vaio TL10, e para quem acha estranho essa marca Vaio, fique tranquilo que ela é confiável. Ela era uma marca de notebook de luxo da Sony, a PlayStation, tá ligado? Mas a Sony vendeu ela e agora ela é independente e tem uma parceria com a Positivo, que fabrica e vende os produtos com a marca Vaio aqui no Brasil. Na Amazon, o seu preço está por R$ 1.490 basicamente. Já no Mercado Livre, ele está um pouquinho mais caro, R$ 1.530, mas se você usar o cupom, ganha R$ 160 de desconto. Aí o preço já cai para 1.370, mais ou menos isso. Assim como o Redmi, o Vaio também tem um corpo em alumínio, e ele só tem uma cor, preta grafite. E o que mais se destaca nesse tablet é que ele vem com uma capa e com um teclado magnético. Enquanto a Apple cobra um rim para ter um teclado desse, esse já vem junto e isso é uma maravilha. A tela dele é um pouco melhor que a do Redmi, ele tem 10.4 polegadas, mas ele compensa na resolução em 2K, e para quem não sabe, é melhor do que o Full HD. E o painel também é IPS LCD, com imagens bem nítidas e definidas, e não tem proteção de tela, é só vidro mesmo. Além disso, a tela dele só tem 60 Hz, que é o padrão, mas ainda assim funciona. Ele só tem 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, que é ótimo para multitarefa. E ele também tem slot para micro cartão SD, de até 2 TB, ou seja, memória não vai ser problema. É basicamente a mesma câmera que tem no Redmi, tudo igual. Basicamente eles deram Ctrl+C, Ctrl+V nas câmeras, tá ligado? Ele vem com o Unisoc T616, e sim, é um processador com nome bem diferente, mas ele é equivalente a um Snapdragon 680, o mesmo que está no Redmi Pad SE. Aí você vê que a Xiaomi e a Vaio fizeram as mesmas câmeras e processador, né? A bateria dele é de 7.000 mAh, é um pouco menor que a do Redmi, mas que aguenta bem no uso moderado e intenso, sem problema. E a Vaio fez um carregador um pouco melhor que o do Redmi, pelo menos 18 watts, basicamente ele perde um pouco em bateria, mas ganha na carga.
Este é um tablet para quem quer economizar, pois ele é um tablet de entrada, assim como o Redmi, mas o diferencial dele é o teclado. Para quem busca um tablet com teclado, esse sem dúvida é um ótimo candidato. Poco Pad e Redmi Pad Pro. O Poco Pad e o Redmi Pad Pro são basicamente o mesmo tablet. E relaxa que eu vou explicar, tá? Essa é uma estratégia comum que a Xiaomi usa. Ela lança um produto na China com o nome Redmi Pad Pro, no caso, e meses depois ela relança o mesmo produto no mercado global com outro nome, no caso Poco Pad. Então, em vez de falar duas análises repetindo, basicamente eles são a evolução do Redmi Pad SE. Na Amazon, eles estão por 2.000 a 2.100 os dois. Enquanto no Mercado Livre, o Redmi Pad Pro tá R$100 mais barato, fora o cupom de R$80 que tem. Os dois têm o corpo todo em alumínio e uma das poucas diferenças entre eles são as cores. O Redmi Pad Pro tem a cor cinza, verde e azul claro, enquanto o Poco Pad só tem a cor cinza e azul. Eles têm telas grandes, com 12.1 polegadas e com a resolução de 2.5K e um painel IPS LCD. Eles têm 120 Hz de tela, que deixa tudo mais liso e mais fluido, o que é ótimo para desenhar com uma canetinha, por exemplo. E ele tem proteção de telas, que é o Gorilla Glass 3. Não é uma das melhores, mas já é muito melhor do que vidro comum e dá mais resistência contra risco do dia a dia, tá ligado? Eles têm 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E o armazenamento deles é do tipo UFS 2.2, que é o mais rápido que o padrão usado em tablet, mais barato. E isso faz ele abrir aplicativos e carregar arquivos mais rápido. E ele ainda tem slot para microSD de até 1,5 TB. A câmera traseira continua com um sensor de 8 megapixels, o que serve basicamente para o básico, mas a Xiaomi melhorou a frontal, subiu para 8 megapixels. Isso é bom para fazer videochamada, e ambas gravam em Full HD a 30 fps padrão. O processador deles é um Snapdragon 7S Gen 2, que é um ótimo processador. Ele é para quem gosta de jogar jogo, roda tudo tranquilo, é um tablet excelente, tanto para produtividade quanto para jogar. De bateria ele tem 10.000 mAh. Isso em um processador eficiente tem basicamente bateria pro dia inteiro, usando sem medo, tá ligado? E ele tem um carregador rápido de 33 watts, que é um bom carregador. E esse sem dúvida é um dos melhores custo-benefício, principalmente falando de tablets intermediários. E se você ficou em dúvida entre o tablet Redmi Pad Pro ou o Poco Pad, a única diferença entre eles é o preço, as cores e a data de lançamento. E o nome também é um pouco diferente, né? O resto é tudo igual mesmo. Galaxy Tab S9 FE. E agora chegou a vez da Samsung. E eu diria que esse é um dos mais acessíveis entre os top de linha dela. Esse porque ele vem com uma caneta S Pen, que é a canetinha da própria Samsung, que é ótima para quem gosta de desenhar ou estudar. E seu preço na Amazon tá por volta de 2.800, enquanto no Mercado Livre tá por volta de 2.600 basicamente, usando o cupom, é claro, de R$300. Sem ele sobe lá para 2.900 quase. E ainda vem com os Buds FE, que é uns fones da própria Samsung também, e por esse preço tá valendo muito a pena. O corpo dele é todo em metal, com um acabamento fosco, e ele tem nas cores verde, cinza, prata, roxo, em tons pastéis. E ele também tem certificação IP68, que é resistência à água, à poeira, ou seja, pode pegar uma chuva com ele, pois ele aguenta ficar submerso até 30 minutos debaixo d'água, se for água doce, é claro. E como eu disse antes, ele vem com uma canetinha da própria Samsung, a S Pen, e geralmente acompanha uma capinha também. De tela ele tem 10.9 polegadas com um painel IPS LCD, com resolução Full HD Plus, e ainda tem 90 Hz, que é uma ótima taxa de atualização. Ele possui duas versões, 128 GB e 6 GB de RAM, outra de 256 com 8 GB de RAM, mas é mais comum encontrar ele com a versão de 128 GB, tá ligado? Que já é uma ótima para esse tablet, e ele também tem slot para cartão microSD de até 1 TB. De câmera ele tem um sensor de 8 megapixels na traseira, que é bem decente para tirar fotos em local bem iluminado. A frontal é de 12 megapixels, que é uma ultra wide, que ela tem uma ótima qualidade para videochamada, e além disso elas gravam em 4K 300 fps. De processador ele tem um Exynos 1380, desenvolvido pela própria Samsung, mas ele não é um processador super potente. Ele é ótimo para a tarefa do dia a dia, e até roda alguns jogos, tipo um Genshin Impact da vida, com os gráficos mais tranquilos. De bateria ele tem 8.000 mAh, o que garante o dia inteiro, e ele suporta carregador de 45 watts, mas o que vem na caixa é um de 15 watts, que leva mais ou menos umas 2 horas para ter a carga completa. Esse é o jeito da Samsung economizar.
E esse é um puta tablet, tem uma boa bateria, uma boa quantidade de RAM, um processador decente, embora o PocoPad da Xiaomi tenha um processador muito melhor que esse e custa mais barato também, mas esse da Samsung vem com a própria caneta dela, tem câmeras melhores e além disso tem tudo o ecossistema da Samsung, ou seja, para quem quer estudar, desenhar ou trabalhar, esse tablet vale muito a pena, principalmente pelo preço atual dele. Samsung Galaxy Tab S10 FE, agora basicamente o sucessor do S9 FE, e já vou adiantando que a Samsung fez umas melhorias interessantes nele, viu? E seu preço na Amazon está por volta de 2.700, enquanto no Mercado Livre ele tá 20 conto mais barato. Tirando o cupom de R$80, o Mercado Livre tá dando muito cupom ultimamente. A Samsung manteve o mesmo corpo do S9 FE, só deixou ele mais fino, 6 mm mais fino, e as cores dele são prata, cinza e azul, e ele também vem com uma S Pen e a capinha, e também tem certificação IP68. A tela dele é a mesma, de 10.9 polegadas com painel LCD, com resolução Full HD Plus e 90 Hz. E aqui a Samsung fez melhorias. Ela aumentou a memória RAM, de 6 subiu para 8, e o armazenamento continua o mesmo, de 128 GB. E ele também tem slot para micro SD, de até 2 TB. E ela também melhorou as câmeras, subindo de 8 megapixels para 3 megapixels, e a frontal ela manteve a mesma, uma ultra wide de 12 megapixels. E a Samsung também melhorou o processador, de um Exynos 1380 foi para um Exynos 1580, que é bem melhor, e esse até dá para jogar jogos com gráficos melhores, mas não é um top de linha, mas é um processador excelente. Aqui não mudou basicamente nada, continua a mesma coisa que no S9 FE. E esse sem dúvida vale mais a pena do que o S9 FE, pois ele melhorou os principais pontos fracos dele e ainda mais que o preço do S10 FE tá mais barato que o S9 FE, e só compensa pegar o S9 FE se ele tiver mais barato que o S10, é lógico. iPad A16. E é claro que não podia faltar um iPad, né? Mas ele ainda continua custando um rim, mas ainda pode valer a pena para algumas pessoas. Na Amazon ele tá por 3.800, enquanto no Mercado Livre ele tá basicamente por 3.000, mais um cupomzinho de R$80. Basicamente é o mesmo padrão que a Apple usa nos iPads dela, uma estrutura de alumínio com bordas retas, já as cores é um pouco diferente dos outros tablets comuns, tem azul, rosa, prateado e amarelo. A tela dele é uma Liquid Retina de 11 polegadas que tem ótimas cores, ótimas para ler, fazer anotações, ver série, esse tipo de coisa, e ele só tem 60 Hz, que é o básico do básico, pelo menos é o mínimo que tem que ter. Ele tem 128 de armazenamento e 6 GB de RAM. E como de costume, os iPads não têm slot para microSD. Ou seja, se você precisa de mais espaço, vai ter que gastar uma nota para comprar o de 256 GB, que basicamente sobe uns R$1.000. De traseira, ele tem uma de 12 megapixels, que é suficiente para tirar foto de anotação ou documentos, ou até tirar umas fotinhas. E a frontal também é de 12 megapixels, com Center Stage. Isso significa que a câmera te segue enquanto você se move, mantendo você no centro da tela toda vez. E ambas gravam em 4K. E ele vem com o chip A16 Bionic, que é basicamente o mesmo chip que equivale aos iPhone 14 Pro e o 15. E não é um chip mais recente da Apple, mas roda muita coisa tranquilo, roda até alguns jogos bem pesados. De bateria, a Apple promete até 10 horas de duração de bateria e seu carregador é de 20 watts. E eu vou ser sincero, iPad não é para todo mundo, são muito caros e coisa básica como armazenamento custa uma fortuna e só compensa se você tem um ecossistema da própria Apple, tá ligado? Ou trabalha em algo que necessita de um iPad. Tirando isso, dependendo do valor, você consegue comprar 2 tablets top e ainda sobra dinheiro para ir num rolê depois. Galaxy Tab S9. Agora voltando para a Samsung, temos aqui o que mais entrega, mas o preço dele também é um pouco salgado, mas ainda está dentro do limite na minha opinião, pois eu acho que um tablet no máximo vale uns R$5.000, acima disso compensa mais pegar um notebook que ele basicamente vai fazer a mesma coisa. Na Amazon ele está em promoção, de 8%, só R$4.700, enquanto no Mercado Livre ele está basicamente por R$4.200, usando o cupom de R$80 de desconto. De material, ele é feito de alumínio reforçado e ele é encontrado em 2 cores, grafite e bege, e ele também tem certificação IP68. Aqui já dá para ver a diferença dele dos outros tablets. Sua tela é de 11 polegadas com painel AMOLED 2X, que resumindo, as cores são mais vivas e o preto é mais preto de verdade. Cada pixel se apaga individualmente, e esse tipo de tela economiza mais a bateria também. E ele tem 120 Hz de taxa de atualização. Ele vem com 128 GB de memória interna e 8 GB de RAM. E ele tem outra versão de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E também tem slot para microSD de até 1 TB.
De câmera, a traseira dele é de 3 megapixels, que tira foto de ótima qualidade, mesmo sendo um tablet, e ele também grava em 4K. E a frontal é de 12 megapixels, que também é de ótima qualidade. De processador é um Snapdragon 8 Gen 2 e é uma versão com overclock, ou seja, um pouco mais rápido e otimizado. E ele basicamente roda tudo, de qualquer jeito, é um puta de um processador. E ele tem 8.400 mAh de bateria, que aguenta o dia inteiro e ainda tem um carregador de 45 watts. Pode ir nesse que não vai faltar nada, tanto para estudar, trabalhar ou até jogar ele dá conta. A única coisa que pesa nele é basicamente o preço dele. O resto ele entrega tudo. Até o seu valor, digamos assim, que comparado aos outros, até que ele entrega bem. E eu também vou deixar link de canetas, capinhas para tablet na descrição. Além dos links dos próprios tablets que vão estar aqui, que eu citei no caso. E eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Umbra e até a próxima. Falou, fui!